Segunda parte das palavras que edificam. As palavras do próprio Cristo na Bíblia e também dos seus apóstolos. Palavras tremendas, palavras de vida eterna. Versos inspirados pelo próprio Deus, por Cristo Jesus. Versículos que tocam profundamente no coração e que vão até a alma. Cristo diz, em Lucas 5, 31, 32, versos 31 e 32, Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Muitos acham que a igreja é um lugar de perfeitos, pessoas maravilhosas. Pelo contrário, a palavra de Deus vai ao encontro do ferido. É endereçado àqueles que entendem que sem Deus não podem fazer nada. Quem se encontra doente em Cristo recebe a cura, e aquele que reconhece que tudo procede de Deus recebe a libertação. É o próprio Deus falando conosco na Bíblia. Tem mais? Tem, sim. Lucas 18, 27. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Você sabia que para Deus não há impossível? Não. Nós servimos o Deus do impossível. Não há nada que possa impedir o seu agir em nós. Temos limitações como homens, mas aquele que está em Cristo é capaz de alcançar grandes coisas através do Filho de Deus. Recebemos o que seria impossível para nós, pagamento pelos nossos pecados. Cristo se entregou por nós. Recebemos de graça a salvação e somos prova de que o que era impossível para nós foi possível para Deus. E Cristo continua falando abundantemente na Bíblia. Em Mateus 5, 29, a palavra diz, se teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Palavra forte, palavra do Senhor. Essa palavra corta a nossa pele. Só em pensar em arrancar uma parte do nosso corpo, já sentimos dor. Ficou algo bem claro. Devemos cortar o mal pela raiz. E não é fácil. Muitas das vezes é doloroso e pode até nos limitar. Mas lembre-se, é melhor ter certas limitações na vida, afastando-se do mal e revivendo em Cristo, do que se manter apegado a si mesmo, ao pecado, e morrer eternamente. O pecado tem um salário, é a morte. Cristo veio nos redimir, mas temos que aceitar Jesus como nosso Salvador e seguir, senão haverá a segunda morte. E a palavra continua. Em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça de Deus, e não há obra no nosso braço que possa nos justificar. O apóstolo Paulo, ao orientar a igreja de Éfeso, através da exortação, deixou claro quão importante é o exercício da fé e da humildade. Em Cristo faremos grandes coisas, mas a glória sempre é de Deus. Nenhuma glória para o homem, toda glória para Deus. Estamos aqui para adorar, para servir ao Rei e para servi-lo e adorá-lo na eternidade, na vida eterna. Mais palavra. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo viveu com alegria, mesmo nos momentos difíceis, pois tinha claro em sua vida quem era o aperfeiçoador da sua fé, Jesus Cristo. O apóstolo esteve em boas e más condições, em momentos alegres e tristes. Tudo isso contribuiu para fortalecer a sua fé e ter o entendimento que toda força vem de Deus e não das circunstâncias. Tem mais? Tem. Em 1 Coríntios 10, versos 31, a palavra de Deus diz: assim quer vocês comam, quer bebam,
que façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Neste versículo há uma direção relevante. A importância de se ser um cristão integral. Não ser apenas o cristão da igreja, ou apenas falar frases e mais frases prontas, tem muitas por aí, para se identificar com o outro irmão. Um cristão é reconhecido pelos seus frutos. A palavra de Deus diz que aquele que está nele tem que andar como ele andou. Quem realmente entendeu que em Jesus foi transformado por completo, já não divide mais a sua vida entre sagrado e secular, entre o que é do mundo e o que é de Deus. Até as coisas mais simples do dia a dia devem apontar para o Pai. Na verdade, é nos pequenos afazeres do cotidiano que realmente expomos se vivemos a palavra do Senhor ou não. E a palavra prossegue. A palavra prossegue tocando no nosso coração. Em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma coisa é certa: em Cristo sempre seremos vitoriosos. Isso é uma condição permanente, pois a vitória de Cristo na cruz, do qual nos beneficiamos, foi completa. Há momentos na vida em que devemos relembrar essa vitória. Fomos comprados por um alto preço na cruz. Ao pensarmos nisso, qualquer problema se torna menor. O amor de Deus supera a dor, a tristeza, e nos condiciona a compartilhar essa vitória com aqueles que precisam ser alcançados. Portanto, que o Cristo vivo esteja no teu coração. O próprio Cristo fala na Bíblia, e também os apóstolos que com ele viveram. São palavras que edificam. O próprio Deus escreveu a Bíblia. Inspirou homens de Deus para escrevê-la. Não deixe de ler a Bíblia com o discernimento do Espírito Santo. É importante pedir o discernimento do Espírito Santo, senão serão só letras. Não virá o entendimento da palavra que vivifica. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja com você e em você. Que a graça de Jesus Cristo esteja na sua vida. Que o amor de Cristo esteja sempre, sempre com você. Que a paz que excede a toda a compreensão humana esteja viva no seu ser. Paz, muita paz.